Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma correção de lista de exercícios de história, tá bom? E na aula de hoje nós vamos corrigir a lista de exercícios número 4. Essa mesmo que eu mandei ontem para vocês responderem. Qual era o objetivo, galera? Já mandar a correção logo hoje, porque semana que vem vocês vão ter que fazer atividades, responder as atividades, e é bom vocês terem os exercícios de forma completa. E a lista de hoje, eu também, aliás, o assunto, né, e tal, cobrado na lista número 4 na videoaula de ontem, eu vou cobrar de certa forma também nas atividades da semana que vem. Beleza? Então, peguem com atenção a atividade, abram aí no computador, no celular de vocês, aproveitem para fazer qualquer anotação aí no caderno, numa folha branca, e qualquer dúvida vocês podem me procurar no WhatsApp, beleza? Vamos lá. Questão 1. Por que durante o século XVI a colonização portuguesa na América se restringiu ao litoral? Antes da resposta, só fazendo uma rápida recapitulação. Lembrando que os portugueses desembarcaram aqui no Brasil no ano de 1500, 22 de abril de 1500. Até de fato começar a colonização do Brasil levou-se 34 anos. Somente em 1534 começou o sistema de capitanias hereditárias. Então por que nesse início da colonização, as capitanias e tudo mais, essa exploração se deu apenas no litoral brasileiro? Porque a coroa portuguesa temia uma invasão, caso povoasse o interior da colônia e deixasse a área litorânea desprotegida. Entenderam? Se ele pegasse essa galera que estava habitando as capitanias, o litoral brasileiro, e mandasse elas para o interior do Brasil, a coroa portuguesa tinha um medo que o litoral, ficando desprotegido, as pessoas poderiam chegar, invadir e tomar de assalto. Tá bom? Questão 2. Explique o que eram as bandeiras, né? Um dos temas centrais da nossa aula. Com a constante falta de mão de obra para as lavouras, os paulistas passaram a organizar expedições de apresamento de indígenas pelo interior, as chamadas bandeiras. Então as bandeiras eram o quê? Entrar no interior do país para buscar índios, prendê-los e forçá-los a trabalhar como escravos, tá bom? A maior parte dessas expedições era organizada e financiada por particulares, né? Por senhores donatários, famílias nobres. Mas algumas também elas foram financiadas pela coroa portuguesa. Então, ou seja, o governo português também incentivou algumas dessas expedições. Questão 3. Por que o uso do termo bandeirantes? Né? Por que eles eram chamados de bandeirantes? Nas expedições de apresamento, os colonos, seguindo o costume indígena, erguiam uma bandeira em sinal de guerra, na frente do batalhão, da comitiva. Né? Por isso, os integrantes dessas expedições foram chamados de bandeirantes. Porque carregavam uma bandeira. É simples mesmo e lógico, tá bom? Porque carregavam uma bandeira, chamavam de bandeirantes e de bandeiras o nome dessas expedições. 4. O que levou os paulistas a explorar o interior da colônia portuguesa? A má qualidade do solo e a distância dos portos europeus. É isso que vai levar então os paulistas a explorar o interior da colônia. Porque o solo ali no território onde hoje é o estado de São Paulo era um solo com uma péssima qualidade para a plantação. Tem que lembrar que a gente vai evoluir a tecnologia de plantação. Hoje, boa parte do interior de São Paulo ele é próprio para a agricultura também. Mas naquele período, né, eles consideravam a qualidade do solo um pouco desfavorável. E outra também, a distância que tinha para os portos europeus. Então tinha uma certa segurança você fazer essa exploração da colônia sem ter o medo de invadirem o seu território, porque como era um pouco longe, tanto do porto lá em Salvador como no Rio de Janeiro, então eles tinham um pouco de segurança naquele período. Tá bom? 5. Como surgiram as expedições de apresamento e de que forma elas foram organizadas, né? Lembrando que apresamento é esse ato de pegar, prender o índio e forçá-lo a trabalhar como escravo. As expedições de apresamento surgiram por causa da falta de mão de obra nas lavouras. Então faltavam trabalhadores. E qual a ideia que eles vão ter? Foram então organizadas com financiamento dos próprios colonos e pela coroa portuguesas essas expedições de apresamento de indígenas, né, para trabalhar de modo escravo. É claro que nesse período nós também tínhamos a utilização da mão de obra escrava africana, só que ela não era utilizada em larga escala. Vai ser utilizada mais a mão de obra indígena nesse início. Vai ser utilizada a mão de obra escrava africana em larga escala somente lá no século XVIII e XIX, que aí é o auge da exploração e colonização do Brasil, é o nosso século de independência, e mesmo com a independência continuamos a utilizar a mão de obra escrava aqui dentro do país. Tá? 6.
Explique o que eram as monções. Eram três os tipos de expedições nesse período. Vamos lembrar. Eram as entradas, as bandeiras e as monções. As bandeiras nós vimos que foram expedições de apresamento de indígenas. E as monções? O que eram as monções? Monções eram expedições que iam em busca de ouro e indígenas para escravização. Os monçoeiros, ou seja, aqueles que participavam das monções, seguiam pelos rios da bacia do Paraná e do Paraguai até a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Em termos práticos, saíam de São Paulo e iam até Mato Grosso. Assim como ocorreu com os caminhos terrestres, nas expedições fluviais, ou seja, pelos rios, os paulistas apropriaram-se de técnicas de navegação e localização indígena, e dos seus costumes também, e formas e conhecimentos sobre aquela região. Tá bom? Então, monções eram expedições pelos rios, para buscar índio, para trabalhar como escravo, em São Paulo também, mas em busca também da exploração aurífera, né? Busca de ouro. Por isso que eles vão começar a desbravar cada vez mais o interior do país, e assim alargando um pouco mais os limites do Brasil português, né? E aí vem a última questão, que é para falar sobre o último tipo de expedição, né? Explica o que foram as entradas. Vimos o que foram as bandeiras, vimos o que foram as monções e as entradas. O que foram as entradas? Bom, as chamadas entradas tinham a finalidade de expandir o nosso território brasileiro. Lembrando que o Brasil, segundo o Tratado de Tordesilhas, o Brasil não, né? A parte portuguesa da América do Sul, que vai se chamar Brasil depois, ele tinha um tamanho reduzido, né? Ele seria do litoral brasileiro, que hoje é o litoral brasileiro, até mais ou menos uma linha paralela que passava em cima ali do estado de Goiás, Pará. Então é a metade do que hoje é o Brasil. Era a parte da América do Sul que pertenceria a Portugal. As entradas foram essas expedições que expandiram o território português, fazendo o quê? Invadindo o território espanhol, que era o outro lado do Brasil. Essas expedições eram financiadas pelos cofres públicos e com o apoio do governo colonial em nome da Coroa de Portugal. O que isso quer dizer? Que eram expedições organizadas pelo governo de Portugal. Então o próprio rei de Portugal financiava essas expedições de adentrar o interior do Brasil, conquistar e expandir o nosso território nacional. E assim foi conseguindo. Tanto que hoje o Brasil tem um tamanho continental. É o quinto maior país do mundo, devido a essas expedições de alargamento das nossas fronteiras que ultrapassaram um pouco os limites que o Tratado de Tordesilhas delimitava. Tá bom? Então a aula de hoje, a revisão dos conteúdos desses exercícios, né, lista número 4, foram sobre esses três tipos de expedições no processo de colonização do Brasil: entradas, bandeiras e monções. Com isso, a gente está encerrando um pouco, na nossa aula de História, essa parte de colonização do Brasil. E a gente começa agora a falar ainda falando sobre a colonização do Brasil, mas encerrando esse período, próximo conteúdo sobre a história do Brasil já é a chegada da família real portuguesa no ano de 1808. De 1534 até 1808, Portugal qual era a relação com o Brasil? De exploração. Mandavam aqui navegadores e tudo mais buscar recursos na América do Sul e tudo mais e levar de volta para Portugal. Em 1808, devido a alguns acontecimentos na Europa, a família real portuguesa vai mudar um olhar sobre o Brasil. E aí a nossa história vai mudar radicalmente e a gente começa a construir essa história nacional que somos até hoje. Tudo bem? Turma, forte abraço, muito obrigado. Peço atenção que corrijam esses exercícios aí no caderno, no computador, no celular de vocês. Se ficarem com alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp sem problema, que estarei disponível para responder vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!